graça e paz. 5 de julho de 2020, louvado seja o Senhor, primeiro domingo do mês, estamos aqui juntos, para celebrar e adorar ao Senhor. Queremos novamente dizer aos irmãos, estamos aí na perspectiva, na expectativa de também, de hoje a 15 dias, podemos estar realizando o nosso culto presencial, com todos os protocolos e orientações do governo do estado, da Secretaria de Saúde também, de Campina Grande, ok? Hoje teremos a presença do pastor Mota, pastor da Igreja Congregacional na Liberdade. Ele será pregador desta noite. Então, meus irmãos, vamos juntos louvar, orar e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Vou deixar aqui uma palavra que se conta em 1 Pedro 4, o verso é o 7, o 8 e o 9, que diz: Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, roda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confie no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Essa palavra nos garante a confiança do Senhor, que Ele diz aqui que nós devemos entregar a Ele nossas ansiedades, nossas preocupações e confiar, que independente das circunstâncias que nós estamos passando no momento, dessa situação, dessa pandemia, o Senhor continua sendo o mesmo, Ele não mudou e Ele está cuidando de cada um de nós, mesmo com isso. Não temos... Não sabemos o que trará o futuro para nós, mas o Senhor é o dono do futuro e está no controle de todas as coisas, Então, nós só temos que entregar e confiar tudo a Ele, Então, nesse momento eu vou orar agradecendo por esta palavra maravilhosa. Meu Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te damos graças, Senhor amado, pela tua misericórdia, teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, ó Deus, sobre o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, continua conosco, Deus, continua cuidando do teu povo, Senhor, ajudando, Senhor, vai encontrar aqueles que estão enfermos, Senhor, vai curando, Deus, restaurando, Senhor, tirando, meu Pai, do meio do teu povo toda a ansiedade, todo o medo, meu Pai, que nós vamos entregar a Ti, Senhor, que Tu estás, Senhor, no controle de todas as coisas, meu Pai, ainda, Senhor, que a situação esteja, meu Pai, mostrando o contrário, mas sabemos que o Senhor é o dono do tempo, o dono de todas as coisas, meu Pai. E no nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás, Senhor, cuidando de cada um de nós, Pai. No nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Fiquem com Deus, irmão. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Só
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Gostaria de deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra em Isaías 44, versículo 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Bem, meus irmãos, aqui o Senhor mostra claramente que cuida de nós desde o ventre da nossa mãe e que não devemos temer, só confiar que Ele cuida de cada um de nós. Amém? Eu peço a todos que estejamos orando
Pai amado, Pai santo. Louvado, Pai exaltado é o teu santo nome, Pai. Grandioso, Pai, és tu. Toda a honra e glória, Pai, é dada a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai, naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida, Pai, daquelas pessoas, Senhor, que se encontram enfermas, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um delas. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, a saúde de cada uma dessas pessoas, Pai, conforme, Pai, teu querer e a tua vontade, Senhor. Apresenta a ti, Senhor, os campos missionários. Que o Senhor possa estar, Senhor, suprindo com a necessidade de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, as condições necessárias, Pai, para que cada um, Senhor, dos teus missionários, Senhor, esteja, Pai, levando a tua palavra, Pai. Também, Senhor, apresenta a ti, Senhor, as programações, Senhor, da tua igreja durante todo esse mês. Que tudo seja feito, Senhor, para a honra e a glória, Pai, do teu santo nome. Abençoa, Pai, a vida do pastor Helder e da sua família. Abençoa, Senhor, a vida dos meus familiares. Abençoa a vida, Pai, também dos familiares dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que eu possa, Senhor, ter misericórdia, Pai, com cada um de nós. É assim, ó Pai, que eu te oro. Te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Olá, queridos irmãos. É uma alegria mais uma vez poder estar junto a vocês, mesmo que dessa vez de uma forma virtual, mas estarmos juntos mais uma vez é sempre muito bom. Louvo a Deus pela existência da igreja congregacional aí em São José da Mata e quero já aproveitar e agradecer ao pastor Helder César pelo convite para poder estar participando com vocês também desse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. É uma honra poder estar participando e sendo instrumento nas mãos de Deus na transmissão da sua palavra. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, um dos profetas menores registrados no Antigo Testamento, Amós capítulo 4 e o versículo 12. Um texto muito conhecido, mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a tirarmos mais uma vez lições importantes para as nossas vidas. Amós 4, 12 diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. A parte B do versículo. E quero, nesta oportunidade, estar compartilhando com vocês sobre esse texto da palavra de Deus. Amós, um dos profetas menores, como já falei, que Deus o tomou e o chamou para profetizar, para levar uma palavra ao povo que estava tendo momentos em que a sua situação em uma determinada área estava muito bem, mas que em outras áreas estavam passando por momentos extremamente difíceis. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com você, sobre esse assunto. Tempos de crise é tempos de Deus tratar com o seu povo, com a sua igreja. Né? E a situação em que se encontrava Israel, quando Deus levanta o profeta Amós para levar uma palavra sobre aquele povo, em três aspectos, né? Ela vivia momentos distintos. Por exemplo, economicamente, Israel estava muito bem. Havia uma grande prosperidade econômica. Né? Eles haviam desenvolvido de uma maneira que economicamente, né, financeiramente, materialmente, eles estavam muito bem. Recuperou alguns territórios que haviam sido perdidos para outras nações. O comércio desenvolveu, né,
de uma maneira tremenda. Então, economicamente, estava tudo maravilhosamente bem, não é, com Israel. Mas um segundo aspecto da situação de Israel naquele momento era a situação social. Aí a situação já começa a mudar um pouco. Enquanto economicamente tudo estava maravilhosamente bem, socialmente a situação de Israel já era bem difícil. Havia uma desigualdade social. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, uma corrupção generalizada, e uma opressão. Pessoas eram oprimidas, obrigadas a trabalhar para aqueles que já tinham uma certa condição, terem ainda uma condição melhor ainda. Então, socialmente, Israel estava vivendo um problema seríssimo entre o povo. E como isso trouxe consequências para o terceiro aspecto, da terceira situação de Israel, é a situação espiritual. Então Israel estava vivendo agora uma situação espiritual que era um caos. Líderes religiosos corrompidos, olhando, visualizando para a questão econômica, material, começaram a se corromper, começaram a ser induzidos, não a fazer aquilo que Deus ordenava que eles fizessem, não estar ensinando e instruindo ao povo de acordo com as verdades das Escrituras, mas levando em consideração os benefícios que eles poderiam adquirir. Então os líderes religiosos estavam corrompidos, o culto estava contaminado com práticas pagãs. Não havia mais uma prática genuína entre o povo. Agora eles estavam também abraçando e absorvendo práticas pagãs. E isso levava a eles viverem uma idolatria. Então, era essa a situação de Israel, quando Deus levanta o profeta Amós. Economicamente, muito bem. Socialmente, um desastre. Espiritualmente, um caos. Era nessa situação em que Deus chama o profeta para levar uma palavra para aquele povo. E o que nós também registramos é que Deus nunca repreende, Deus nunca castiga o seu povo sem que antes ele levante no Antigo Testamento os profetas, porque hoje nós temos a própria palavra de Deus para nos instruir, mas Deus sempre avisa, Deus sempre traz uma palavra para que o homem reconheça os seus erros, conserte os seus maus caminhos e se voltem para Deus. Então aqui Deus usou o profeta para levar essa palavra ao povo. No versículo 3, o capítulo 3, do versículo 9, na sua parte B, o Senhor diz o seguinte: reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que estão sendo cometidos. Então Deus chama o povo a se reunir nos montes lá em Samaria e observarem o que estava acontecendo, a desordem, a bagunça que estava acontecendo na cidade e os crimes que estavam sendo praticados. Depois de Deus levar o povo a tentar fazer com que eles percebessem o que estava acontecendo no meio de Israel, Deus agora também começa a castigar o povo. Deus começa a enviar algumas pragas, podemos assim chamar, que se abateu sobre o povo de Israel. E o texto de Amós vai registrar que 5 dessas pragas vieram sobre o povo de Israel por causa da sua transgressão, por causa da sua desobediência. Deus não queria destruir Israel, Deus queria apenas alertá-los das suas transgressões, do seu pecado. E Deus enviou essas 5 pragas, esses 5 castigos que vieram sobre o povo por causa da transgressão.
No capítulo 4, o versículo 6, vai falar sobre a fome que se abateu sobre aquele povo. Diz que Deus deu a eles dentes limpos. Isso não era uma questão porque eles eram cuidadosos na higiene, é porque não tinha alimento, não tinha o que comer. Por isso, eles estavam com os dentes limpos e com os estômagos vazios. Uma fome se alastrou sobre Israel e Deus os repreendia e castigava no intuito de que eles se voltassem para Deus. Mas você vai observar aí no texto que o Senhor vai trazer também uma outra palavra dizendo: mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Um segundo castigo que também veio sobre Israel, está registrado no capítulo 4, os versículos 7 e 8, Deus disse que reteve as chuvas, que choveu num canto e não choveu no outro. Como não houve chuvas, não se plantava, ou que se plantava não colhiam, e a falta de chuva trouxe para aquele povo também uma outra dificuldade muito grande. Então, Deus os castigou severamente, retendo as chuvas. Mas a conclusão é o que Deus mesmo falou. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Ainda uma terceira praga que se abateu sobre Israel, está registrado no capítulo 4, no versículo 9. A praga dos gafanhotos. Se já não havia chovido, se não havia sido plantados, a colheita já estava praticamente toda perdida, agora os gafanhotos vieram para acabar, para destruir o que ainda existia de possibilidade para que eles tivessem o alimento necessário para a sobrevivência. Então, a terceira praga foi a praga dos gafanhotos. Mas sabe qual foi a conclusão, meus irmãos? Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Ainda uma quarta praga que se abateu sobre Israel, que está no capítulo 4 e no versículo 10. Nós estamos falando no livro de Amós, capítulo 4, e no versículo 10. Uma outra praga foi a mortandade dos jovens. Muitos jovens tiveram as suas vidas ceifadas, corpos espalhados por todas as partes, choro, pranto, lamento. Mas sabe qual foi a conclusão mais uma vez? Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. E uma quinta e última praga, nesse contexto que nós estamos falando, foi o terremoto. Fogo caiu destruindo as cidades, e terremotos abalando as estruturas e trazendo mais uma vez muito desespero, muita angústia para o povo. Mas você sabe qual foi a conclusão mais uma vez? Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Esta conclusão de um povo que Deus cuidava, que Deus abençoava, que Deus falava através dos profetas como deveria ser o procedimento e a conduta deles. Mas eles se afastaram de Deus, se deram às práticas da idolatria. Deus os repreende severamente com castigos cruéis, mas mesmo assim o povo não quis saber de Deus, não se voltou para Deus, não houve mudança de atitude, não houve abandono do pecado, não houve volta para Deus. Então agora Deus traz mais uma vez uma palavra para aquele povo, que é o texto que nós lemos de Amós capítulo 4 e o versículo 12. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei, e já que vou castigá-los, preparem-se para encontrarem-se com o Senhor teu Deus. Eu, o Senhor, falei isso. Deus ratificou que era Ele que estava falando, que iria castigá-los por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da idolatria. Então, nesses tempos
de crises, nesses tempos em que o povo está sendo castigado, repreendido. A observação que nós fazemos no início: Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com a sua igreja, ou seja, Deus está falando comigo e com você. Preparem-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Quero já nos encaminhando para a conclusão dessa nossa reflexão nessa noite, trazer apenas algumas aplicações práticas para a nossa vida, porque eu sei que vocês conhecem o relato bíblico, o que está registrado lá, mas as aplicações, elas são extremamente importantes para a nossa vida prática hoje. Talvez aquele, o que é que eu tenho a ver? Eu não nasci em Israel, eu não morava lá em Israel, eu não nasci naquele tempo, o que é que eu tenho a ver com isso hoje? Nós temos tudo a ver, porque Deus continua sendo o mesmo. E se nós somos o povo de Deus, Deus continua tratando conosco da mesma maneira, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, essa aplicação que eu quero trazer para nós, nesta oportunidade, também falando sobre este encontro que nós teremos também com o Senhor. Que eu queira, que não queira, que eu goste, que eu não goste, um dia todos nós teremos esse encontro com o Senhor. E eu quero falar sobre esse encontro, trazendo 3 verdades que eu considero absolutas desse encontro que nós teremos com o Senhor. Em primeiro lugar, esse encontro, ele é pessoal. Tem encontro que nós podemos mandar alguém para nos representar. Nós podemos pedir alguém para nos substituir. Esse não. Esse é pessoal. Sou eu e Deus, é você e Deus. É um encontro pessoal. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e o versículo 12, ele está falando sobre isso, mostrando que nós estaremos diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, é um encontro pessoal. Segunda verdade absoluta sobre esse encontro é que ele é inadiável. Por mais que nós desejamos a possibilidade de adiar esse encontro, ele é inadiável, já está estabelecido, Deus já determinou, já está registrado, escrito, e não há uma possibilidade de adiar esse encontro. Ele vai acontecer no dia que Deus já estabeleceu. Então, é um encontro inadiável. Terceira verdade absoluta sobre este encontro é que ele é um encontro definitivo. É um encontro definitivo. A palavra de Deus nos fala que um dia, quando Deus estabelecer o seu trono e que estará julgando a todos nós pelas nossas obras, e diz que uns ele vai colocar do lado direito. Esses que estiverem do lado direito vão ouvir o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino dos céus preparado antes da fundação do mundo. Mas diz que outros vão ficar do lado esquerdo. E esses vão ouvir um outro tipo de palavra, outros vão estar recebendo um outro tipo de julgamento, e esses vão ouvir o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então é um encontro definitivo, é um encontro onde a sentença já está estabelecida e será apenas promulgada pelo próprio Deus. Como nós podemos nos preparar para esse encontro que um dia teremos com Ele? Esse encontro eu não posso deixar para me preparar amanhã. Eu preciso começar a me preparar hoje. Eu preciso estar pensando sobre essa realidade desse encontro que teremos com o Senhor hoje. E quero apresentar para você também algumas atitudes que nós precisamos ter para esse encontro com o Senhor. Primeiro, reconhecer que é um pecador. Todos nós pecamos. A palavra de Deus nos diz que nós já somos concebidos em pecado, que em pecado já nos concebeu a nossa mãe. Então não há ninguém sobre a face da terra que possa ter essa condição de dizer: olha, eu não peco. Todos nós pecamos e precisamos reconhecer que somos pecadores.
Segunda atitude que nós também precisamos refletir sobre esse encontro é arrepender-se dos seus pecados. A atitude seguinte, após reconhecermos que somos pecadores, é arrepender-nos dos nossos pecados. Precisamos também ter uma outra atitude, é ter Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Alguns até querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor manda, determina e o servo obedece. Mas se você de fato quer ouvir o Senhor dizendo, vinde benditos, você precisa ter a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Santificar a sua vida. A salvação, ela é um ato soberano de Deus e ela acontece de uma maneira imediata quando Deus nos alcança pelo poder da sua palavra. A santificação, ela é um processo contínuo e todos os dias nós precisamos estar santificando a nossa vida. Precisamos ter certeza no nosso coração da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele prometeu na sua palavra que voltará para levar o seu povo à sua igreja. Então, Ele voltará agora não mais como juiz, não mais como Salvador, mas como juiz, para julgar e exercer esse julgamento final. E, concluindo, nós precisamos crer na vida eterna, a salvação dos nossos pecados e a nossa morada nos céus. Que nesta oportunidade todos nós possamos estar refletindo sobre essas verdades, crendo que Deus fala conosco mesmo nesses momentos de crises, de pandemia como nós estamos vivendo, para nos alertar e nos preparar para este encontro que um dia teremos com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos praticantes da sua palavra e não somente ouvintes. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Fiquem na paz. Que maravilha, né? Que mensagem abençoada. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Mota. Eu estive também pregando em um dos cultos da sua igreja e hoje tivemos o prazer de receber aqui conosco. Queremos desejar uma semana, um mês de julho também muito abençoado para todos. Amanhã nossa mocidade vai estar estudando a palavra de Deus, eles estão aí de parabéns. Quarta-feira temos o culto, né? E sexta-feira o encontro dos homens. Quero só reforçar que quando voltarmos aos cultos presenciais, na quarta-feira não teremos mais o culto no canal, mas teremos o estudo bíblico pela plataforma, né? Meet ou Zoom. O Gabriel aí definirá, onde teremos os estudos bíblicos entre nós, da Igreja Congregacional em São José da Mata. Então, uma boa semana para todos, no nome do Senhor Jesus. Vamos também ao cântico final e a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Grande abraço a todos, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
respirar em meu viver. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu.